Sentado mesmo, irmãos. Antes de iniciar, eu preciso mais uma vez ir até o Senhor por meio de oração. Feche seus olhos. Já recebemos a oração que o irmão dirigiu aqui, mas eu também preciso me dirigir ao Senhor com palavras que saem da minha própria boca junto com você. Paizinho querido, nós carecemos de Ti, Senhor. Somos tão pequenos, Senhor. Somos tão insignificantes, Senhor, perto de tudo aquilo que Tu és, Senhor. Somos tão fracos, tão incapacitados, Senhor, e muitas vezes tão ignorantes, Senhor, a respeito do Teu grandioso plano sobre as nossas vidas. E muitas vezes, Senhor, em meio às dores, os medos, as tribulações, Senhor, por falta de entendimento, metemos o pé pelas mãos, Senhor, e agravamos tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu rogo aqui, junto com os meus irmãos, manifesta-te hoje aqui, esta noite, neste lugar, Pai, ministrando sobre as nossas vidas a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Palavra a qual dia após dia tem nos animado, palavra a qual tem nos dirigido, nos orientado em meio às dores, às tribulações, às angústias, Senhor. Nós precisamos de Ti. Que nós venhamos diminuir, Senhor. Que o nosso entendimento, Pai, as nossas formas de ver as coisas venham cair por terra, mas a Tua forma de ver venha se destacar em nossos corações, Senhor. Nós cremos, Pai, que cada palavra, cada ponto deste livro é a palavra fiel e verdadeira do Deus Altíssimo. Por isso nós cremos que tem algo de benéfico para nós esta noite. Não porque é eu que estou aqui na frente, mas porque é a Tua palavra, independente de quem esteja aqui na frente. E que tudo isso venha a ser para a honra, a glória, o louvor e a exaltação do Teu santo nome. Amados irmãos, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 25, que estaremos lendo do versículo 16 ao 19. Salmos capítulo 25, e estaremos lendo do versículo 16 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor: Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio. Queridos, aqui nós temos uma passagem, um recorte da vida de Davi, o grande homem de Deus, que viveu grandes experiências com Deus, que viveu grandes vitórias com o Senhor, que viveu muita prosperidade com o Senhor, mas houve um momento em sua vida que ele se sentiu sozinho. Houve um momento da sua vida que ele se pegou em uma situação de sofrimento. Aqui o salmista, apesar de um dia ter tido grandes experiências com o Senhor, ele olha para dentro de si e se vê com seu coração aflito, se sente solitário. Quando ele diz no versículo 17, as ânsias do meu coração se têm multiplicado,
Isso quer dizer que o coração dele estava cheio de angústia e tribulação. 18, ele diz: olha para a minha aflição e para a minha dor, ou para o meu sofrimento, e livra-me. E dentro disso, queridos, nós podemos aprender algo na vida deste homem e na nossa vida, que todos nós estamos sujeitos a passar por situações de sofrimento. Talvez falar de sofrimento logo nos veio no pensamento: eu não quero sofrer. E é natural do homem odiar o sofrimento, abominar o sofrimento, não querer passar pelo sofrimento. Até porque não foi para isso que eu e você fomos criados. Nós não fomos chamados para sofrer. Nós não fomos chamados para passar por momentos de ânsias, desejo de morte, por aflições, passar por momentos em qual somos tomados por uma nuvem negra de coisas ruins e sentimentos desagradáveis. Ninguém quer sofrer. E quando falamos de provações, de situações difíceis que há na vida do crente, muitas vezes não queremos receber essa palavra. Me lembro logo que eu me converti, que eu vinha de uma situação de muita dor e sofrimento, só com outro tipo de sofrimento. A maioria eram sofrimentos que eu mesmo busquei com minhas próprias mãos. Numa situação de ignorância, numa situação de autoconfiança, eu busquei com minhas próprias mãos o sofrimento. E quando eu chego em Cristo, muitas destas situações não foram resolvidas. Mas eu senti um conforto, um consolo, e aquilo me despertou uma fé, e uma certeza e uma convicção que tudo isso passaria e que Deus estaria comigo. Porém, eu ouvia dentro da igreja e nas conversas, nas rodinhas entre irmãos, pessoas dizendo, irmãos dizendo, que o crente passa por desertos, o crente passa por aflição, e só de ouvir isso já me dava uma aflição. Eu pensava, mal estou vencendo uma, e estão dizendo que eu vou passar por aflições. Porque nós não queremos sofrer. Nós não fomos criados e projetados para sofrer. Se eu disser aqui para você que logo o sofrimento virá, você já fica aflito antes mesmo de experimentar o tal sofrimento. E não diferente Davi como homem, semelhante a mim e a você, ele roga ao Senhor e diz: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Como se ele dissesse: Senhor, eu não estou aguentando, eu não quero sofrer. E para piorar a situação, queridos, é no momento de sofrimento que parece que Deus está distante. Nos sentimos solitários. Mas algo também a gente aprende com este homem. Mesmo ele se sentindo solitário, pela fé, ele rogou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Porque às vezes nós temos no nosso coração que buscar a Deus é só naquele momento que estamos cheios da graça, que estamos cheios de fé, que estamos cheios de convicção e certeza no Senhor. Mas quando eu estou com dúvidas, com medo, eu não preciso buscar o Senhor. Afinal de contas, Ele está distante de mim. E amados, falar de sofrimento, primeiramente nós temos que ter em mente a compreensão que todos nós estamos sujeitos a passar por situações talvez igual, semelhante ou pior que Davi. Todos estamos sujeitos a passar por problemas, por situações de aflição, de medo, de sofrimento. E o sofrimento que eu estou falando aqui, queridos, são
aflições, sofrimentos circunstanciais, não dores, aflições que nós buscamos com as próprias mãos. Eu estou falando aqui daquele crente que procura ser fiel, se encontrar fiel ao Senhor, reto ao Senhor, reto nos caminhos do Senhor. Estamos sujeitos também a passar por essas situações. E eu sei que isso talvez assuste alguns irmãos aqui, porque talvez nós desenvolvemos aquele entendimento e a compreensão que uma vez estando em Jesus, eu não terei problema algum, eu não terei dificuldade alguma na minha vida, eu não terei aflição nenhuma na minha vida, sofrimento algum na minha vida. E quando passo por essa situação, me ensinaram e me fizeram acreditar que é porque eu estou no pecado. Óbvio que o pecado ele gera essa consequência, sim. O pecado ele gera dor, ele gera escravidão, ele gera prisões, ele gera vícios, ele traz o mal para as nossas vidas. A questão é que por que sofremos mesmo desenvolvendo uma vida de fidelidade ao Senhor? Como eu disse, há sofrimentos circunstanciais. Tudo isso vem por consequência do pecado. Nós estamos sob a maldição do pecado. Em pecado nós fomos criados, em pecado fomos gerados. Então são consequências circunstanciais. Por mais que nós permanecemos firmes, fiéis ao Senhor, nós estamos sujeitos a passar por situações de sofrimento. A palavra do Senhor nos diz que é um dia mau. Inclusive o Senhor Jesus nos orienta a não se inquietar com o dia de amanhã. E depois que ele diz isso, ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Em Efésios capítulo 6, quando fala do contexto da armadura de Deus, ali diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, ou seja, mesmo estando com a armadura de Deus, todo aquele contexto de Efésios virá o mal. Como diz, se revestir da armadura de Deus para que possais estar firme no dia mal. Amados, nós estamos sujeitos a passar por essas situações. Talvez uns menos, uns mais, outros talvez nem passem, mas todos nós estamos sujeitos. Dia após dia, queridos, nós estamos sujeitos a ouvir más notícias. Nós estamos sujeitos a passar por um problema, talvez, vendo os nossos filhos se desviar. Quem sabe há mães aqui que estão passando por situações onde os seus filhos estão envolvidos com as drogas, uma escravidão, e mães fiéis, que permanecem firmes no Senhor. Quem sabe não desviados nas drogas, mas em outros vícios, paixões. Vendo os filhos em uma situação de escravidão. Quem sabe tem pessoas aqui que mesmo procurando viver uma vida em fidelidade ao Senhor, é desprezado. Vive situações o qual é motivo de chacota, passa por momentos de traições, projetos que dão errado. Quem sabe pessoas que aqui estão perdendo o emprego, catástrofes naturais nós estamos sujeitos. Nós tivemos há um tempo atrás a pandemia, e quantos crentes passaram por dificuldade, crentes fiéis ao Senhor. Tivemos, eu acho que foi em 2015, 2016, aquele temporal de granizo, foi nesses anos mais ou menos, né? 15. Que pegou muitos irmãos, que destelhou casas de alguns irmãos, quebrou o telhado de alguns irmãos. E amados, eu creio num Deus que nos guarda, eu creio num Deus que nos
nos dá a vitória. A questão é que há circunstâncias que há permissão do Senhor. Todos nós passamos muitas vezes por situações de luto, o qual perdemos um ente querido, o qual perdemos um irmão, quem sabe, da igreja que tanto amamos. E tudo está no controle de Deus. O problema é que nós aprendemos que porque nós não gostamos de sofrer, é porque Deus não está no controle dessas coisas. E nessas situações, queridos, como o salmista aqui, ele está aflito. Se a gente ler o texto, orar, meditar neste texto, a gente vai ver que ele está numa situação de muita dor, de muito sofrimento. Como o salmista aqui, às vezes nós somos tentados a concluir que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou. E isso é um grande perigo, porque parecer que Deus está em silêncio às nossas orações, o qual elas não são respondidas, e Ele não agir do modo que deveríamos achar que Ele deveria agir, nos sentimos sozinhos, desamparados e aflitos. E isso tudo, queridos, pode acumular pequenos desapontamentos ou entrar em crise aguda de fé. Somos tentados a negar as emoções para preservar a imagem de Deus. Eu estou com o coração cheio de coisas ruins. Eu estou duvidando dos planos de Deus no meu íntimo. Eu estou sem fé. Mas para os meus irmãos eu digo que eu estou firme no Senhor. Até em orações para Deus eu transpareço para Deus que eu estou firme. E eu engano a mim mesmo. Eu abafo os meus sentimentos. E com isso eu crio um problema. A somatização. O que é a somatização? São dores, aflições, oriundos da alma, que desencadeiam no corpo. Eu estou cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de inquietação. A minha fé está abalada, mas para preservar Deus, para não transparecer para Deus que eu não acredito nele, eu engano a Ele, entre aspas. Mas na verdade eu estou enganando a mim. Eu não tenho coragem de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não estou entendendo esta situação. Senhor, a minha fé está desfalecendo. Senhor, ajuda-me. Eu estou angustiado. Eu estou sozinho. E o segundo problema dessas situações de dor, de sofrimento, pode ser que nos leve também à incredulidade e nos desviar do caminho do Senhor. Porque nós temos por hábito: vitória, Deus está comigo. Sofrimento, Deus está comigo. Vitória, Deus existe. Sofrimento, Deus não existe. E quando passamos por essas situações, alguns fraquejam na fé, se desviam, se perdem. Queridos, nós sabemos que o crente passa por luta. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Temos Jó, que é um grande referencial para quem está passando por momentos de dor, de aflição, por medos, por dificuldades, por dores. O próprio Davi, todos os homens de Deus, na verdade. Paulo, poderia citar muitos aqui, passam por situações destas. E nós devemos fazer como um salmista, amados. Mesmo se sentindo sozinho, ele procurou enfrentar esse sofrimento por Deus. E uma coisa nós devemos fazer com ele: procurar Deus na dor e permanecer nele. Então o problema não é passarmos por lutas, por adversidade, por sofrimento. O problema é passar por essas situações sem Deus. Nestes momentos, o qual eu creio, pelo que a palavra nos ensina, que é momentâneo,
que é passageiro, nós devemos passar essa situação com Deus e permanecer nele. Porque o sofrimento muitas vezes sim, são permissões de Deus. Situações que é o diabo agindo na nossa vida. Mas amados, eu sei que às vezes é difícil de entender. Deus tem o controle e há uma permissão dele. Porque senão nós não cremos num Deus soberano. Deus tem o controle de tudo e todas as coisas. E como disse o versículo que o irmão leu ali, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. O problema não é eu entender o porquê que eu estou passando por essa luta, por esta dor. O problema é eu não crer e descansar na grandeza e na soberania de Deus. E crer na bondade dele. Porque o caminho correto, nesses momentos que nós devemos tomar, sabe qual é? Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou gostando. Me tira dessa situação. Não sei por que disso. Não entendo nada. Meu coração está aflito, cheio de confusões. Mas eu creio que Tu és bom. Eu creio que Tu és soberano. E que Tu tens o controle de tudo e todas as coisas. Ele tem o controle de tudo, amados. Se Deus está te permitindo passar por situações de aflição, de dor, há um propósito. E esta mensagem, isso que eu estou falando para aqueles que procuram ser fiel ao Senhor, para aqueles que têm andado em retidão no Senhor, e aqueles que assim não têm, estão numa situação muito pior, porque além dos problemas circunstanciais, eles estão debaixo dos problemas criados com as próprias mãos, dos problemas que nós mesmos criamos. Então essa mensagem é para aquele que procura se manter fiel ao Senhor, em retidão ao Senhor. Há um propósito de Deus. E o primeiro propósito: eliminar todo ego, toda autossuficiência, toda autoconfiança em nós mesmos. Como assim, irmão? Somos crentes? Nós cremos num Deus Todo-Poderoso? Será que é, meus irmãos? Será que quando estamos no momento de vitórias, porque existem esses momentos, sim, salmista Davi é a prova disso, que aquele que está em Cristo são mais que vencedores. Existem esses momentos também, mas a questão é quando estamos na vitória, a quem nós atribuímos profundamente esta vitória? Quando estamos naquele momento de bonança, o que fazemos na nossa vida? Aliás, amados, já é uma outra mensagem que eu quero pregar em outro momento. Deus me deu essa mensagem na segunda noite, na terça de manhã, ouvindo a Bíblia. Ele já me deu uma segunda parte dessa mensagem, que daí é no momento da vitória. Mas hoje eu quero falar do momento da dor, do sofrimento que estamos sujeitos. A quem nós atribuímos nossas vitórias? Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal que até a vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Que o apóstolo Paulo está dizendo que eles passaram por um momento de tanta tribulação, tanta
dor, que eles chegaram a se desesperar com a vida deles. Que sobre eles estava a sentença de morte. Sabe qual é aquela situação que você pensa, não tem mais saída aqui? Acabou. É demais. Eu vou morrer. Eu não vou aguentar. Estes homens eram fiéis. Esses homens estavam dentro do propósito de Deus. Estes homens estavam fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, e passaram por situações o qual eles acharam que iam morrer. Para quê? Para que a palavra? Para que Deus permitiu isso? Para que não confiássemos em nós. Amados, nós somos tentados nos momentos de vitória, achar que é porque eu que sou um tanto quanto bom. Eu tenho uma certa capacidade. Eu consigo um emprego num concurso, o qual mais de 1000 pessoas estavam concorrendo, e aí quando sai a lista lá eu estou em primeiro. Pensamos ou não pensamos muitas vezes em situações semelhantes? Eu estudei para isso. Eu me puxei. E quando testemunhamos, nós temos um certo hábito de dizer: eu me dediquei tanto para isso. E inconscientemente a gente começa a rogar para si aquela vitória. E esquecemos que se eu tive tempo de estudar, se eu tive um intelecto de entender, se eu tive a paz de poder me concentrar nos estudos, foi Deus quem me deu. Nós sem Jesus nada podemos fazer. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. O próprio Jó, em um momento de grande aflição, de dor, ele conclui: nu eu vim para este mundo, e nu tornarei. Nós não temos nada nosso, meus irmãos. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, quer reclamando ou não, quer dando graça a Deus ou não, vem do Senhor. Ah, mas muitos irmãos têm carro para ir na igreja, não tem. Deus te deu uma saúde e com isso deve glorificar a Ele. E os irmãos que têm carro e talvez melhor que os outros, não se engrandeça nas suas riquezas, porque foi Deus que te deu. Não é porque somos melhores uns do que os outros. Ah, mas Deus me usou, ganhei tantas almas para Jesus. Foi pura graça e misericórdia do Senhor. Porque Paulo poderia muito bem aqui dizer: não existe apóstolo semelhante a eu. Quantos eu ganhei? Mas ele entendia que tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Ao modo que ele dizia: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Tudo e todas as coisas. E nós crentes muitas vezes sim atribuímos os resultados bons para nós. Mas quando é os resultados ruins, nós atribuímos a quem? Aos outros ou a Deus. Interessante, né? Nessa parte a gente entende que vem de Deus, mas a outras vezes não entendemos. E amados, isso é sutil, é aos poucos. Fui usado pelo Senhor numa circunstância, inconscientemente a gente começa a rogar para si. E às vezes é coisas pequenas, não é que a gente sai dizendo aos quatro ventos: olha como eu sou bom, olha como eu sou o cara. É sutil, é pequenas coisinhas que passam nos nossos corações. E que se nós não cuidar, aos poucos, a gente vai sendo tomado por esse sentimento. E por isso, às vezes, no momento de luta e de dor, Deus permite sim, para que nós não venhamos se apoiar na nossa própria capacitação, mas em Deus que tem o controle de tudo e todas as coisas. Para que não venhamos confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Nós não somos nada, meus irmãos. Se temos algo, se somos alguma coisa, tudo isso vem do Senhor. Crendo ou não crendo, tudo que temos, tudo que somos, vem dele. E nós precisamos nos render
render diante deste Deus e saber que nós precisamos dele, e não é Deus que precisa de você. Ele conta com você sim, Ele te ama, Ele se importa, Ele quer te ajudar, Ele quer te curar, Ele quer te usar, mas é você e eu que dependemos dele e precisamos dele. Porque às vezes até nisso a gente se acha tão bom que se acha num nível capaz de barganhar com Deus. Senhor, se tu fizer isso na minha vida, aí eu faço aquilo. Se Deus fizer tal coisa na minha vida, aí eu faço. E esquecemos que eu não tenho essa capacidade de barganhar com Deus. O que eu já tenho já é suficiente para mim. E se Ele me der algo mais, é bênção. A dor, a luta, a tribulação, a aflição, o sofrimento também tem um propósito de contribuir para o amadurecimento e crescimento. Eu olho aqui, eu vejo alguns irmãos já de tempo, caminhado com Cristo, alguns mais novos. E cada um que eu conheço a história aqui, eu consigo olhar e concluir. Vou pegar o Elton que está na frente. Eu me lembro do Elton quando chegou aqui. Eu posso olhar para ele e ver. Ele é um crente muito melhor que o Elton de ontem. E o Elton é só um exemplo que eu peguei, tem muitos aqui. Tem muitos crentes aqui. Que são homens exemplares, mulheres fiéis ao Senhor. Que antes faziam meninice e hoje já não fazem mais. Que antes eram meninos. Que flertavam com o pecado, hoje já não flertam mais, inclusive são exemplos, são espelho aqui na igreja. O próprio pastor Gilson, quando chegou aqui, estou aqui desde o início do ministério dele aqui, eu vejo que ele já é um homem muito mais maduro, muito mais experimentado no Senhor, cresceu nesses 10 anos que ele está aqui, como pastor, como líder. A maioria dos irmãos tiveram seus problemas. Alguns se perderam, ficaram no caminho, talvez não entenderam o Evangelho, não entenderam esses momentos de sofrimento, sei lá. São muitas as possibilidades. Mas os que aqui estão, com seus problemas, suas dificuldades, são homens e mulheres melhores no Senhor. Por quê? Porque não só passaram por momentos de vitória, mas também passaram por muitos momentos de dor, de aflição, de medo, de angústia. E isso fez de você, meu irmão e minha irmã, um homem, uma mulher de Deus maduro, que sabe lidar com esses momentos, cresceu nesta caminhada com Cristo, já não é mais o mesmo, hoje já se alimenta não mais de leite, mas já se alimenta de algo mais sólido do Senhor, e por isso hoje está esta noite, e é capaz, e tem a maturidade e o discernimento de ouvir uma mensagem como esta, que a ênfase hoje, esta noite, é o sofrimento. Mas tudo isso por causa das lutas. Logo que eu me converti, eu ouvia muito a mensagem de Silas Malafaia. E uma das mensagens ele falou uma coisa que eu peguei para mim. Ele disse: ah, se não fosse as minhas lutas, o quão eu seria vulnerável ao inimigo. O que ele está querendo dizer? As minhas lutas, os momentos de dor, os momentos de aflição, de sofrimento, de medo, que eu me senti sozinho, me fizeram o homem que eu sou hoje. Não sou perfeito, não, mas sou melhor do que ontem. Eu posso acessar lugares que ontem eu não acessava. Olha o que diz a palavra. Em Tiago capítulo 1. Versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo ou grande alegria quando cairdes em várias tentações ou várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, ou perseverança em algumas versões. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Há um propósito, queridos, da aflição, há um propósito da
vocação, ao propósito, à aprovação. Essa semana eu ouvi um testemunho de um pastor que ele relata que ele teve um problema, o qual a casa dele pegou fogo. E depois que os bombeiros apagaram o fogo, ele foi revirar lá, ver o que sobrou. Na verdade não sobrou nada, apenas um vaso. E no domingo ele tinha que pregar. E relata ele que a igreja foi ao culto ansiosa, na expectativa: o que o pastor vai falar sobre mim? Será que ele vai se chorar? Será que ele vai questionar? O que ele vai falar? E lá o pastor, na entrada da igreja, recebendo os irmãos com um vaso no braço. E ele se dirige ao púlpito para pregar. E usa aquele vaso e inicia a mensagem. A minha casa pegou fogo. E não sobrou praticamente nada. Apenas este vaso. O que eu aprendo com isso? Tudo aquilo que é passado e provado pelo fogo já não é mais qualquer coisa que destrói. É isso que Deus faz com nós. A minha casa pegou fogo, mas eu sei que não é qualquer coisa que vai me derrubar, como este vaso. Assim é na nossa vida. Você está aqui, meu irmão. Tem homens e mulheres de fé aqui. Eu conheço histórias de irmãos aqui que eu admiro muito e respeito muito pelo testemunho, pela perseverança em situações que passaram. E eu só sei que passaram por isso e venceram, porque foram perseverantes no Senhor. Em meio a essas lutas e essas lutas. E hoje dão testemunho. E as próximas lutas, adversidades que vêm, já não amedrontam tanto quanto antes, porque foram experimentados no fogo do Senhor. Assim como Davi, que teve que enfrentar aquele gigante, onde um exército de homens experimentados, experientes na guerra, temeram aquele gigante e retrocederam diante daquele homem alto e também experiente na guerra. Mas por que Davi, um garoto, diante dos olhos do homem natural, incapaz de enfrentar aquele grande homem, por que ele teve a capacidade de não temer diante desta adversidade? Porque um dia ele foi experimentado no Senhor. Ele relata para Saul: eu enfrentarei esse gigante. Eu tenho experiências de dor, de medo, de aflição no Senhor. Um dia estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e um urso tentou atacar as ovelhas, e eu enfrentei, e um leão também. E isso, esta dor, esta aflição do passado, me faz olhar para esse gigante e não ter tanto medo quanto estes outros homens estão com medo, porque eu fui experimentado. Então as dores, as lutas, as aflições, queridos, que são naturais deste tempo, enquanto nós não vamos para a eternidade, nós devemos aprender alguma coisa. Vamos tirar o proveito máximo possível do momento de dor, ao invés de agravarmos. Como o povo no deserto, que estava permitido, e era a vontade do Senhor eles passarem por um deserto, por um propósito, por não entender isso, por não confiar, não descansar no Senhor, eles agravaram o problema. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus e temos uma revelação plena, uma revelação completa, comparado com aqueles lá no deserto, nós vamos enfrentar as adversidades, as lutas, as dores, firmes no Senhor, porque nós temos uma grande nuvem de testemunhas que foram fiéis em meio às provações, e eles nos mostram que é possível permanecer firme no Senhor, ainda que o meu racional diga: Senhor, eu vou morrer, eu vou desfalecer, eu não estou aguentando. Então, nós cremos que Deus dá a graça na medida. Talvez se alguém me disser aqui: irmãos, passar tal luta, tu conseguiria enfrentar? Dependendo, irmãos. E tem situações que me vêm na mente que eu não gosto nem de pensar. Eu
rapidamente diria para você: eu não aguentaria. Principalmente uma situação com a minha família. Talvez, rapidinho eu diria: eu não aguentaria. Mas uma coisa eu sei: se eu permanecesse firme, fiel ao Senhor, Ele ia me sustentar. Ele iria me dar uma graça na medida daquela dor. Porque Deus não nos permite passar por situações o qual Ele não nos sustente. Não nos permite passar por tentações o qual Ele não mande um escape. Ele nos guarda. É isso que nós temos que ter em mente: que Ele é bom, que Ele nos ama, que Ele é soberano. Mas Ele nos dá uma graça na medida. O problema é que às vezes a gente quer se colocar naquele problema e já quer sentir que está pronto. Não, nunca nós vamos sentir pronto. Mas quando nós estivermos passando, eu creio que Deus dá graça, Deus sustenta. A adversidade nós devemos aprender também, queridos, que o sofrimento na vida do crente em Cristo Jesus é passageiro e traz resultados. Porque às vezes a gente pode se questionar, e talvez tem pessoas aqui que não conhecem a Bíblia, e veio aqui em busca de um refrigério, veio aqui em busca de uma palavra de vitória, e está ouvindo essa mensagem pensando: o que eu vou tirar daqui esta noite? Quero dizer para você em especial: as tuas lutas, as suas dores, sem Deus, elas serão eternas. E não estou rogando maldição para você. É o que a Bíblia nos ensina. Porque o homem sem Deus, ele vai de mal a pior. O homem que segue os seus caminhos, achando que é caminho de bênção, na verdade são caminhos de morte. Mas a diferença qual é então, irmão? Se tu está me dizendo que eu estou em luta e por isso estou aqui, que eu estou em grande aflição e por isso estou aqui para buscar algo do Senhor, eu estou temendo, eu estou com grandes dores, eu estou com meu coração ferido, eu estou desiludido, e tu está me dizendo que o crente também passa por isso. Sim, só que o crente é passageiro. O crente é temporal. E além de ser passageiro, temporal, o crente tira lições disso. O crente não enfrenta essas situações sozinho. Há o Consolador junto com ele. Há alguém que diante do Pai ora e intercede por ele com gemidos inexprimíveis, gemidos incompreensíveis. O crente, ele sabe que todas estas coisas passam. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É passageiro. O povo no deserto era para ficar alguns dias, em torno de 40 dias. Ficaram 40 anos, porque foram descrentes no Senhor. Mas se eles fossem crentes, além de ser momentâneo, seria vitorioso de uma forma sobrenatural. É esse o diferencial. E além de ser momentâneo, a vitória, ela não é momentânea, ela é eterna, diferente da dor e da aflição. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Na verdade, o correto seria ler todo esse capítulo aqui, mas eu vou ler só o que nos interessa. Eu aconselho você a ler com calma em casa depois, para entender bem esse capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, ou seja, ainda que agora é interessante, é necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, ou seja, repleto de sofrimento, algumas versões vão dizer, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, alcançando o fim da vossa fé, a
salvação da alma. Amados, um dia nós fomos chamados no Senhor, e Ele disse: está aflito, está com dor, eu vim para buscar e resgatar o que se perdeu. Eu quero te dirigir a tua vida, eu quero te mostrar um caminho mais excelente, eu quero curar as tuas dores, as tuas feridas. Vem comigo, porque você já estava condenado, mas eu abri um caminho, eu abri algo que não existia. Venha comigo pela fé, acredite, creia em mim. Só que neste caminho você vai ter algumas situações de lutas, você vai ter algumas situações de adversidade, de medo, que você vai se sentir sozinho, mas não se aflinja, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso será temporal, isso será passageiro, porque chegará um dia o qual essas coisas serão passadas, toda dor, toda tristeza vai ser passado, e aí juntamente nós vamos concluir o plano soberano do Deus Pai, que é destruir o império da morte, e você desfrutará da vida eterna junto comigo, num lugar de gozo, de alegria, onde todo esse choro, toda essa tristeza, tudo isso vai ser passado. É passageiro, meus irmãos. Importa que por um breve tempo passamos de uma situação contristada, com medo, aflição, com dores. É passageiro, porque as nossas lutas, as nossas aflições não vão de se comparar com a glória que ainda vai ser revelada para nós, que há de se manifestar sobre as nossas vidas, queridos. Não desanime não, meu irmão e minha irmã, se você está passando por lutas, por situação de medo, que está se sentindo sozinho, que parece que Deus te abandonou, parece que Deus não ouve as suas orações, e principalmente você que tem permanecido fiel como um homem, uma mulher de Deus, que tem procurado manter uma vida reta, íntegra, um bom testemunho na presença do Senhor. Permaneça firme, que falta pouco, meus irmãos. Aleluia! Falta pouco para Deus nos arrancar deste mundo de dor, de aflição. É por um breve momento, meus irmãos. E não caia no engano de Satanás achar que crente não passa por luta, por aflições, não. Passa sim. Só que tem consequências boas para nós. Algo de bom a gente pode tirar, por mais que doa, por mais que seja algo que nos entristeça. Algo de bom nos traz um peso eterno de glória. Queridos, para finalizar, eu te faço um convite. Escolha sofrer com Deus. Esse é o título da mensagem. Talvez tenha irmãos que estão passando por lutas. Que Deus livre, mas talvez alguns vão passar. O que eu quero que você entenda: escolha sofrer com Deus. Porque Ele sustenta. Ele consola. Ele dá força. Por mais que doa, tem boas consequências nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo Deus age com propósito. Ainda que você não entenda, e você não precisa entender. Tem muita coisa que Deus revela para nós, mas tem muita coisa que não é de interesse de Deus nos revelar. E nós não precisamos compreender muitas coisas. E se é que vamos compreender naquele dia, na eternidade, eu creio que só no olhar os olhos de Jesus tudo vai ser respondido. Glória a Deus. Eu creio que naquele dia, quando nós formos constrangidos por aquele olhar, face a face, a gente vai concluir: não precisa dizer mais nada, Senhor. Eu entendo tudo. Eu entendo aquela dor, eu entendo aquele choro contra a parede, eu entendo aquelas noites de angústia, o qual eu me sentia sozinho, Senhor. Mas hoje a gente pode contemplar um pouco desse entendimento, queridos. Sabe como? Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, a sua mensagem, a sua vida, que em favor de muitos Ele se entregou. Um homem de dores, como diz Isaías, um homem de sofrimento, um homem que na sua missão ele não se importou consigo mesmo, mas com nós. Um homem que passou por uma situação, o qual ele queria sim, não passar por aquilo, mas o amor por mim e por você, a vontade de abrir este caminho, essa possibilidade, essa opção para nós, era tão grande, que ele enfrentou a dor e a luta por mim e por você.
Amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele sente junto com você. Nós não servimos um Deus sádico que nos põe em provas, em situações por puro prazer. Mas é um Deus que sabe das situações e nos permite passar por situações prova, sofrendo com nós. Não é um Deus que está distante, que não experimenta as nossas dores. Aliás, por isso que Deus, na sua grandeza, na sua humildade, na sua soberania, se fez homem. Para experimentar o que eu passo, o que você passa. Para sentir o medo que eu sinto, que você sente. Para sentir a aflição. Como diz Hebreus, capítulo 2, 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele experimentou tudo o que você tem experimentado, queridos, e muito mais além. Ele sabe, ele sente, amados, ele sente compaixão por nós. O que é compaixão? É a capacidade de se colocar no nosso lugar, é a capacidade de sentir nos mínimos detalhes o que nós estamos sentindo. A palavra do Senhor diz que em certo momento Jesus fez uma grande multiplicação dos pães. E aí aquela multidão viu aquele milagre, e ele disse para os discípulos: passe para o outro lado, que depois ele iria, e ele foi. E quando ele chega no outro lado, aquela mesma multidão está lá com um olhar, como se fosse um cachorro pidão, dizendo: eu preciso mais, eu tenho dores, eu tenho aflições. Ou talvez alguns estão ali para rogar pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu parente que está doente. Quem sabe alguns ali estavam sendo carregados porque estavam com grandes dores, quem sabe cheio de demônios, cheio de enfermidades. E a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para aquela multidão e ele teve compaixão dessa multidão, porque eram como ovelhas perdidas sem pastor. Ovelhas que estavam sofrendo e não tinham com quem compartilhar esta dor. Pessoas que estavam ali praticamente quase sem esperança, colocando o restinho da esperança, o restinho da força que ela tinha para buscar Jesus nele. E ele teve compaixão. E muitos foram curados. Então, amados, você serve a Deus que, além de experimentar junto com você a sua dor, a sua aflição, Ele também já experimentou por você. Ele nos livrou de um mal muito pior. Ele nos livrou de uma dor, de um sofrimento muito pior. Então as dores deste tempo é pouca coisa perto do que nós merecíamos. Mas como Ele é bom, como Ele é soberano, como Ele é misericordioso, como Ele nos ama, Ele se deu em sacrifício por nós, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui contemplando o seu nome, engrandecendo o seu nome e dizendo para Ele: nós confiamos em Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós somos fracos, nós somos incapazes, nós não temos capacidade alguma de adquirir algo, tudo vem de Ti, Senhor. E nós sabemos que as lutas, as adversidades que vêm sobre as nossas vidas é por nos fazer homens e mulheres melhores, capacitados neste caminho até aquele dia. Nós sabemos que essas lutas nos fazem te conhecer melhor, Senhor. Ver o Teu amor e a Tua graça. Se coloque de pé neste momento. Glória a Deus. E eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Você que está passando por alguma luta, alguma adversidade, um momento de dor, semelhante com o salmista ali, que diz estar se sentindo solitário, mas mesmo não sentindo a presença do Senhor, mesmo não sentindo o toque, o cuidado do Senhor, pela fé você veio esta noite. Eu te convido você a passar aqui esta noite, neste lugar, aqui na frente, que eu creio que o Senhor vai tocar especialmente sobre a sua vida, vai renovar a sua fé, vai agir de uma forma que você já não será mais o mesmo. O salmista experimentou isso, porque isso tudo é passageiro, queridos, o qual nós enfrentamos. O Senhor quer tocar de uma forma especial sobre a sua vida. Sabe para quê, meus irmãos? Para que você venha ficar maravilhado com a obra que Ele faz na sua vida. Quer fazer e ainda vai fazer? Para amanhã você também pregar
convicção para outros que assim estão na mesma situação que você hoje. Queridos, eu te convido, você que está passando por luta, entrega ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele que no mais ele vai fazer. Não precisa você entender, apenas confiar no Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas aflições, que ele tem cuidado de nós. Decida sofrer com Deus dirigindo a sua vida. Entregue a sua vida. E você que talvez está aqui esta noite, talvez não anda nos caminhos do Senhor, talvez tenha enfrentado lutas, adversidades, medos, eu te convido a enfrentar essas dores acompanhado por alguém que é especialista na dor, e mais do que especialista na dor, tem o poder de te tirar deste poço, tem o poder de tirar deste charco de lama. Eu te convido a passar aqui à frente e experimentar o poder do Senhor, para que você também amanhã venha ser grande ferramenta nas mãos do Senhor. E você que quem sabe está passando por momentos de vitórias, por momentos de muitas alegrias, de muitas bênçãos, eu quero te dizer, permaneça firme no Senhor. Não apoie a confiança em ti mesmo. Saiba que se você está passando neste momento de vitória, de grandes boas notícias, é porque o Senhor tem sido bom para contigo. Não é na tua força, não é no teu braço. E te convido você também a passar aqui à frente e render graças a Ele que você está em pé, que você está cheio de saúde, que você está com disposição para contemplar o Deus da tua salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo, o homem de dores, o homem de sofrimento, está neste lugar, e por meio do seu Santo Espírito, eu creio que Ele vai ministrar em vidas e corações aqui esta noite, e fará obra tal que você sairá daqui outra pessoa, não a mesma pessoa, e talvez não sairá sem respostas, mas sairá com uma fé inabalável, uma confiança inabalável no Senhor, onde as próximas lutas, onde as próximas adversidades não gerarão tanto medo no seu coração, porque você bem sabe quem tem crido e que Ele é fiel para te guardar até aquele dia. Fique à vontade na presença do Senhor, em nome de Jesus, e deixe Deus operar na sua vida.